Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Me diz uma coisa: é lícito o cristão se envolver com a política partidária? Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Nós estamos passando por um período de campanha político-partidária, em que os candidatos, dessa feita agora é para prefeitos e vereadores, executivo e legislativo, e há um grande número de crentes, de evangélicos, ou cristãos, não sei, envolvidos nisso, cada um querendo assumir uma cadeira, para poder governar. O Brasil tem 26 estados federados e uma base federativa, 5.570 municípios. E nós podemos fazer aqui uma avaliação. Digamos que dos 26 estados mais a base federativa, todos os governos fossem crentes. Dos 5.570 municípios, todos os prefeitos e vereadores fossem crentes. O que seria o Brasil? Uma nação sem corrupção, um paraíso aqui na terra, com certeza. Não dizendo que todo crente é fiel, que tem crentes corruptos, muitos deles, Há pessoas que não são chamados de crentes, não são evangélicos, que são honestos mais do que muitos crentes, mas eu não quero aqui avaliar a fé de ninguém, Há muitas pessoas na política partidária honesta, já visto aquele moço que até já faleceu, o Enéas. Aquele homem antes era ateu, depois ele, acho que se converteu, ele passou a crer em Deus, morreu crente em Deus. Não sei se ele vai ser salvo, mas ele morreu crente em Deus. Aquele moço era honesto. E assim tem alguns honestos, vamos dizer que 1%, porque infelizmente a maioria, 99%, não são honestos. Vou já dizer por quê. Calma, nós vamos chegar lá. A mensagem sobre a política partidária e a Bíblia Sagrada, o cristão. Então, as pessoas querendo pleitear. E se todos esses governantes, governadores, prefeitos, vereadores, fossem crentes, seria uma maravilha o nosso Brasil. E se eu te falar que é justamente isso que o Senhor quer, ou que Ele queria que fosse, melhor dizendo, Ele queria, porque quando Ele cria os nossos pais, Adão e Eva, Ele entrega ali o jardim no Éden, e Ele diz, olha, vocês cresçam, multipliquem, enchem a terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves, sobre os animais, ou seja, Ele entrega o solo, a fauna e a flora, para que o homem cuidasse. Era do plano de Deus, claro, projeto de Deus. E o homem ia se espalhar e seria eternamente. Deus criou o homem para viver eternamente. Então seria o quê? Um governo justo que Deus entregou para Adão. De bem, de boa governança, aprovado por Deus. Porque Deus quer o melhor. Primeiro para o ser humano, depois para os animais, para a flora, Mas, com o passar do tempo, o homem corrompido e corrupto, ele começou agora a degradar o solo, poluir o meio ambiente, poluir os rios, os mares, poluir os ares, e com isso, adquirindo para si enfermidades, pestes, muitas coisas nocivas à saúde. O homem cada vez mais, ele mesmo se destrói. E Deus agora, mesmo assim, ainda no comando do governo humano, que Deus é que domina ainda tudo, ainda que está entregue ao homem para governar a si mesmo, mas o controle ainda está na mão de Deus. Então, como o homem não quis saber de como Deus, sendo seu líder supremo, e desejou governar a si mesmo, então entrou a corrupção. Isso é no mundo todo. No nosso Brasil nem se fala. Há um câncer chamado corrupção. Haja vista do que se tem visto aí, o poder público investigando a maioria dos deputados federais, estaduais, a maioria dos senadores, ali no poder judiciário, a maioria são corruptos, eles vivem de sugar, são como sanguessugas, sugando
o suor do pobre, massacrando o pobre. Isso é óbvio? Ou será que eu estou inventando? Hã? Aí muitos crentes hoje dizem, não, mas eu não sou a maioria, comigo vai ser diferente. Talvez seja. Você pensa assim, eu vou respeitar a tua opinião, mas do que eu tenho vivido, o que eu tenho presenciado de todos esses anos de minha vida, não é bem assim. Porque toda vez que é campanha de eleição, aquelas frases mágicas, agora é a vez do povo, você já ouviu falar isso? Agora é a nossa vez, você já ouviu falar isso? Agora é tempo de mudança, você já ouviu falar isso? Por exemplo, assim, vou citar o nome da cidade que moro. Ourilândia ainda tem jeito, fulano de tal para prefeito. E por aí vai. Frases repetitivas de todas as campanhas, né? Ele não fez, nós faremos. Agora é diferente. Agora vamos fazer. E entra política, sai política, entra pleito e finda-se pleito e a mesma coisa. Temos que dar uma melhoradinha, né? Tem alguém que diz, não, mas lá na minha cidade é diferente. O prefeito de lá trabalha. Realmente, tem lugar que alguns trabalham um pouco mais, né? Ou seja, faz um pouquinho, né? Faz um pouquinho. Mas a maioria não faz. Porque dinheiro dos impostos tem. O brasileiro é trabalhador, o Brasil é rico. O Brasil arrecada muito, em cada município arrecada muito. E esse dinheiro, como eu disse, é o sistema viciado na corrupção que o dinheiro escorre pelo ralo. E a família, os familiares desses políticos, eles ficam ricos, enquanto a população empobrece cada vez mais. Fica dependente de um sistema de saúde precário, fica dependente de um sistema educacional também precário, porque dinheiro tem para fazer melhor. Dinheiro tem para fazer pavimentação asfáltica ou bloqueteada, não sei, de qualquer forma, pavimentações. Dinheiro tem para poder melhorar a saúde. Dinheiro tem para melhorar a educação. O dinheiro tem para melhorar até mesmo no lazer das pessoas, certo? Tem. O problema é que esse dinheiro, ele é feito as rachadinhas e ele some. E o brasileiro é que paga a conta. O povo é que paga a conta. Eu falei brasileiro porque eu estou me referindo aqui ao nosso país. Então as pessoas estão dizendo, não, mas eu vou ser a diferença. Será? Como eu disse, a mensagem é sobre o cristão e a política partidária. Deixa eu te falar. Não há ninguém que consiga vencer o sistema. Tá vendo esse governo federal aí? Lutando para tentar colocar ordem. O sistema é tão forte que, se possível, mata. Mata se quiser atrapalhar. E está lutando e não está conseguindo. E você vai conseguir? Ah, eu vou mudar porque eu sou crente, chegando lá eu vou ser honesto. Será? Será que você consegue mesmo romper com o sistema? Digamos, você é crente, você é o irmão, você é irmã, candidato a vereador, vereadora. E no teu projeto você vai, por ser cristão ou cristão, você vai ser honesto. Só que você vai, se você apresenta um projeto de benefício à cidade, principalmente porque quando você se candidata, você diz que vai ajudar a igreja, não é isso? Todos eles, não, eu vou ajudar a minha igreja. Só que o teu projeto apresentado depende da aprovação dos teus colegas, os outros vereadores. E se eles não quiserem aprovar, porque o sistema está ali, não aprova. Você vai ficar em cima do muro, não vai fazer nada. Você, não, mas eu sou cristão, vou manter honesto. Se você não cumprir com a tua promessa, você vai o quê? Se envolver. Você vai ser influenciado pelos outros, porque o sistema influencia. Não sabia disso? Se você conseguir, talvez você ganhe para vereador ou para vereadora. Quando você entrar lá, você vai ver o sistema. E duas coisas, de duas, uma vai acontecer. Ou você vai se corromper, ou você vai ficar em cima do muro e não vai fazer nada. Conheci um irmão, na cidade vizinha, que ele pretendeu candidatar-se a vereador para assim, tentar ajudar o vilarejo onde ele morava. E ele se candidatou e ganhou para vereador. Só que o que ele pensava foi totalmente diferente. E quando foi meses depois, um dia ele falou para mim, não é palavra de terceiro, não, falou para mim mesmo: Beto,
essa foi a minha primeira e última política, porque tem que mentir. E eu, como cristão, eu não posso mentir, mas tem que mentir. Ou mente ou não se adequa, ou se adequa ao sistema e mente, ou então não mente, fica em cima do muro e não faz nada. Você não sabia disso, irmão? Será que não sabia mesmo? Ele findou o pleito, não pôde fazer nada, porque qualquer projeto que ele criava não era aprovado. Os outros projetos dos outros colegas tinham que ter mentira e ele não apoiava. Findou-se o pleito, até achei que ele iria blefar, mas findou o pleito, largou política de lado e foi continuar sendo um pregador do Evangelho de Cristo. Olha só, mas você pode dizer, não, mas comigo é diferente. Olha, o sistema você não dá conta de romper. Você pode até perder a vida por causa do sistema que é corrompido e é corrupto. É como um câncer, você não dá conta. Mas deixa eu te falar, sabe quando que o Brasil vai ter um governo justo, 100%? No período milenial, quando o nosso Salvador Jesus, o Rei do Universo, estiver governando todo mundo, inclusive o Brasil e também, principalmente, Israel. Nesse tempo, sim, não haverá tráfico de drogas, não haverá tráfico de influência, não haverá desvio de dinheiro público, não. Os impostos arrecadados serão para a manutenção de todas as pessoas, da sociedade em si, mundial. Será um governo único, mundial, o de Jesus Cristo. Esse governo 100% justo, é nesse período. E nós vamos estar governando sim esta terra. As pessoas vão estar nos vendo. Da mesma maneira, quando os discípulos viram Jesus ressurrecto, tocaram nele, conversaram com ele, comeram com ele, da mesma forma seremos nós. Eu não posso me aprofundar nessa área, até porque a mensagem não é esta, mas será assim. Vamos deixar isso para uma outra ocasião. Mas nesse tempo, sim, do governo justo de Jesus, aí sim, mas aí não te interessa, né? No real não vai fazer sentido para nós. Somente nesse tempo, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque é uma outra dispensação. Deus trabalha com dispensações. Como eu falei, na dispensação da inocência, ele entregou o governo a Adão, para ser um governo justo. Na dispensação da consciência e também do governo humano, entregou a Noé, para que fizesse um governo justo. E de lá para cá o homem não consegue, sempre a corrupção. E o Brasil, vamos dizer aqui os países da América do Sul, Bolívia, Argentina, Venezuela, na América Central, Cuba, esses países assim, que são governados pela esquerda, eles são corruptos e cada vez mais corromperam o Brasil. O sistema se alastrou que é quase impossível tirar. Talvez esse governo consiga melhorar, mas não fica 100%. Não, é impossível. 100% só no governo de Jesus Cristo, como eu já falei. Então, nessa dispensação, Deus entregou o governo para o homem. E também quando criou a nação de Israel, havia os reis, né? Primeiro o rei Saul, depois Davi, depois Salomão e de lá por diante. Tinha governos bons, governos ruins. E hoje Israel não tem mais rei, porque vai ser o único rei, Jesus Cristo, a sentar no trono de Davi e governar Israel em toda a terra. Desculpa. Só que, como o ser humano não dá conta de governar, e Deus precisa mostrar ao ser humano que é necessário um governo 100% justo, agora ele envia o seu Filho Jesus Cristo para quê? Para edificar uma outra classe de pessoas chamada igreja. Porque antes era só gente, somente gente, os gentios. Depois criou Israel. Aí então era gente, judeus. E depois criou a igreja. Agora é gente, judeus e igreja. Para dar início a esse sistema, para chegar ao ponto de Jesus governar num período de 1000 anos, governo 100% justo, ele chega ali à beira do mar da Galileia e ele encontra uns homens lavando as redes, mais precisamente Simão, que mais tarde seria chamado Pedro, seu irmão André e consequentemente os companheiros João e seu irmão Tiago. Eles tinham pescado à noite, estavam lavando a rede. Jesus terminou, esperou eles fazerem ali, arrumarem as suas redes. Aí Jesus diz assim: olha, agora vocês me acompanham,
porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha só, é um plano, é um novo projeto de Deus, através de Jesus Cristo, formando um colegiado de 12 homens. E ele não disse, olha, vocês vão me acompanhar durante o dia, à noite vocês voltam às suas atividades de pesca. Não, ele fez um convite. Depois ele chama o moço, o Mateus, numa coletoria de impostos, Mateus ou Levi, como você queira chamar, e ele seguiu. Quando formou seu colegiado de 12 homens, chama este, chama aquele, chama o outro, né, para poder dar início a este projeto, que era a pregação do Evangelho. E certa vez eles disseram, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós ganhamos com isso? Jesus disse, olha, não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, esposa, esposo, terras, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não ganhe 100 vezes mais nesta terra e por fim a vida eterna. Olha, veja bem, nesse projeto novo de Deus, era para que formasse a igreja. E essa igreja significa povo reunido. Esse povo não é qualquer um. São aqueles que receberam o convite de Jesus, quando ele diz, vinde a mim os cansados e oprimidos. Isso é toda classe de gente. E é composta de gentios e de judeus. Todos que vêm a Cristo para integrar a igreja. São chamados de cristãos. Uma vez que vem, que aceita o convite, ele diz agora o seguinte, se vocês quiserem vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E agora há um protocolo a seguir. Santificar-se, ou seja, afastar das coisas mundanas. O apóstolo Paulo diz assim, olha, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então somos considerados como ovelhas, soldados, né? Peixes. Nós somos considerados com são várias classificações, comparações que Jesus faz, aqueles que são chamados para este propósito, para este projeto. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei, vontade tua fazer parte, né, desse grupo de governabilidade terrena, essa é a tua vontade. Eu não posso mandar na tua vontade, mas eu tenho o direito, o dever e a obrigação de te falar que se você se tornou cristão ou cristã, você entrou para um projeto de não governar a terra, e sim de propagar o Evangelho. E Paulo diz, olha, prega o Evangelho, insta a tempo e fora de tempo. Você foi chamado para esse propósito. Jesus disse assim, olha, os governadores dos gentios os dominam, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vocês não será assim. Vocês quem? Os discípulos. Os discípulos, os 12. E nós somos o quê? Continuidade dos 12. Continuidade dos 12. Todo aquele que ingressa, seja lá quem for, seja lá gentil ou judeu, seja lá que natureza era ele, que pecador que era, pecadora, quando entrega a vida a Jesus, ele se torna agora uma nova criatura. Agora ele não se direciona, ele não se domina. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. João 3, versículo 8, Jesus fala a Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Contudo, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim mesmo é aquele que é nascido do Espírito. Então você agora não se domina mais. Você é direcionado e vocacionado para pregar o Evangelho. Jesus fala ainda no livro de João, capítulo 15, não foram vocês que me escolheram, e sim eu que escolhi a vocês, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus designou a mim e a você, meu irmão, minha irmã, para pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo que é pecado você ser um vereador, um prefeito, um vice-prefeito, um deputado, senador, seja lá o que for. Eu não estou dizendo que isso é pecado. O problema é o seguinte, que Jesus, depois, uma vez que você passou a ser cristão, você não pode mais exercer isso. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque o poder eterno é aqui. O poder temporal é aqui. Quando você é cristão,
entra para essa fileira, você se candidata para exercer um cargo, não é que seja pecado, o problema é que você está descendo. Você está se igualando ao poder temporal. E qual a vantagem disso? Que vantagem tem nisso? Jesus certa vez convida um moço para lhe seguir. Meu jovem, segue-me. Ele diz, sou mestre, é tudo o que eu quero. Mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus disse, olha, deixa os mortos enterrar seus mortos. Tu vens e me segue. Olha, o que aquele jovem, ele exigiu de Jesus era justo. Ele estava cumprindo a lei. Cuidar da velhice do pai era uma obrigação. Era um dos 613 preceitos da lei. O filho primogênito cuidar da velhice do pai até a sua morte. Então agora ele poderia dizer, alguém que ouvisse Jesus dizer assim, não, mas tu deixa os mortos enterrar seus mortos, tu vens e me segue. Alguém podia dizer, olha, Jesus está quebrando a lei. Porque está na lei, ele tem que cuidar do pai dele. Mas quem é que vai contender com as ordens do Senhor? Os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Se Jesus, que foi o criador da lei, ele está exigindo, segue-me. Quem é a pessoa, quem sou eu para dizer, não, Jesus, peraí, eu tenho que cumprir a lei. Era justo, era ou não era? Era justo, era legal. E era obrigatoriedade ele cuidar do pai dele, era a lei. Mas Jesus chamou. Jesus disse, segue-me. E ainda disse, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, outra pessoa cuida dele. Eu quero você, eu te escolhi. E aí, meu irmão, minha irmã candidata, Jesus te escolheu ou não? Você sabe, você pode responder para você mesmo? Jesus te escolheu ou não te escolheu? Porque Jesus escolheu aquele rapaz. E não é que ele queria usar de desculpa, não. Ele usou de uma forma legal. Ele apresentou a sua obrigação. Porque era lei também. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. E ele estava honrando. Ele estava cumprindo a lei, cuidando do pai até que ele morresse. Aí depois ele teria tempo para seguir Jesus. Só que Jesus convidou naquele momento, ou seja, chamou, convocou. E aí? Eu quero exercer a cidadania terrena. Cumprir com o direito cívico. Né? Mas Jesus falou que era para seguir naquela hora. Aí ele convida outro, você me segue? Ele diz, sim, Jesus, eu te sigo. Deixa primeiro eu despedir-me dos que estão em minha casa. Só uma festinha, Jesus, de despedida. Me espere 2 ou 3 dias no máximo, uma semana. Me espere aí que eu já volto. Jesus disse, olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para a obra. E aí, como é que se entende essa ordem imperativa de Jesus? Parece estranho, né? Era lógico ou não era? O rapaz ir lá se despedir dos familiares. Hã? Se fosse uma pessoa falando para outra, olha, você vem comigo. E a pessoa diz, não, pera aí, vou fazer minha mala, só vou despedir dos que estão na minha casa. Tudo bem, vai rapidinho e volta. Só que Jesus disse, não, é agora. Você vai contestar a fala de Jesus? Talvez você não esteja entendendo a mensagem, então ore ao Espírito Santo de Deus e ele vai te revelar. Ah, irmão Beto, mas você está equivocado, ser um ignorante. Porque a maioria dos pastores apoia a política partidária. A maioria apoia, sim. E quem foi que te disse que a palavra de um pastor é base para a salvação de alguém? Você sabe o que é base de salvação para alguém? As palavras de Jesus Cristo e as palavras dos apóstolos e profetas. Essas sim são base para a salvação. E estão aqui, escritas aqui. De pastor nenhum está escrito, porque ele apoia, ele gosta e se envolve e indica, aponta alguém para que exerça isso, problema deles. E a maioria está assim, a maioria. Mas o próprio Jesus também disse, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos, o amor da maioria esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que entender, como eu disse, se não é pecado você ser um prefeito, vereador, deputado, senador, uma coisa tal, parecida, só que Jesus te chamou, não foi para isso. Os governadores dos gentios os dominam, mas entre vocês não será assim, vocês discípulos, não será assim. Ele estabeleceu esta regra.
Eu tive um pastor, e ele é grande, na convenção Cia de Seta PAMT, foi meu pastor por muito tempo. E certa vez tinha um candidato a prefeito lá nessa cidade, e ele, claro, estava apoiando e queria que a igreja apoiasse. Primeiro já começou errado, porque o sistema de eleição no Brasil é voto e é secreto. Você tem o direito de escolher quem você queira, o teu candidato. E ele queria obrigar a igreja a votar. E certa vez alguém falou, na congregação onde eu congregar, falou para o pastor que eu não apoiava, o irmão fulano, né, que era candidato a prefeito, e esse irmão, não quero medir a fé dele, a crença, mas deixava a desejar, né, não vou discriminar nada aqui da vida dele, particular, ou crente, de crença. E ele, depois de um culto, ele me chamou, o pastor me chamou e disse: irmão Beto, como é que está a congregação lá a respeito do irmão fulano? Eu disse: ah, pastor, está dividido, uns apoiam, outros não apoiam. E ele disse: e você, qual a sua opinião? Eu disse: pastor, eu sou neutro, eu não envolvo a obra de Deus com a política partidária. Ele disse: olha, esse é projeto de Deus, irmão, e quem não estiver nesse projeto não serve para trabalhar comigo. Olha, disse comigo, né, já com ele, né, nem com Deus. Eu disse, aí, sabiamente, o Espírito Santo de Deus me deu sabedoria. Eu disse: pastor, se esse projeto é de Deus, então seja feita a vontade de Deus. Findou-se a votação, e ele não ganhou, e a diferença foi grande pro candidato vencedor. Então Deus não estava nesse projeto. Ou o projeto fracassado é esse de Deus? Os projetos de Deus fracassam nunca. E o que acontece, para resumir esta mensagem que estou falando, deste conto, desse pastor, que foi meu pastor, grande homem de Deus. Antes eu tinha sonhado com ele. Sonhei que nós estávamos num culto ao ar livre, e ao regressar desse culto, ao término do culto, é lógico, eu passo em frente de uma casa de um irmão, estava ali, a porta aberta, eu me aproximo da porta, tinha lá a sala ampla, e apenas uma mesa no meio da sala, não tinha outros móveis, somente a mesa. E ao lado da parede um banco comprido, um banco largo, eram dois bancos, um entrelado no outro, não sei, uma bandeja dessas de carregar defunto em cima, e esse meu pastor deitado nela, nu, só de bermudão, muito anêmico, no dito popular, amarelo, muito doente. E quando eu entrei ali, que eu me aproximei dele, eu disse: pastor fulano de tal, não vou dizer o nome dele. E ele, com muita dificuldade, sentou naquela bandeja, depois ficou de pé. Aí eu peguei e estendi a minha Bíblia a ele. Quando eu estendi a Bíblia a ele, ele pegou, foi assim como um piscar de olhos, ele se recompôs. E de repente eu estava já de terno e gravata, né, já curado, e com aquele sorriso, como ele sempre tem assim, né, principalmente quando ele está pregando o Evangelho. E aquele sonho me preocupou muito, porque eu vi ele doente, quase morto, numa bandeja de defunto, e quando eu entreguei a Bíblia a ele, ele se recompôs. E eu não contei isso a ele, eu não tive coragem. Isso foi lá pelos anos 2000 e pouco. Contei somente para um obreiro que eu confiava. E ele me disse: olha, não conte nada para ele, porque ele está tão envolvido que ele não vai acreditar. Só que ele estava tão envolvido que ele estava doente espiritualmente. Então, meu prezado irmão e irmã, Jesus te chamou para pregar o Evangelho. Esse negócio que você diz assim: olha, eu vou fazer a diferença, eu vou manter meu nome de cristão de pé, honestamente, será? Bom, você quer arriscar? Arrisque. O meu conselho é não, mas é um conselho, simplesmente um conselho do Beto. Talvez não vai influenciar nada. Mas deixa eu te falar, não fique com raiva de mim, não fique zangado, não fique zangado. Pode até me chamar de ignorante se quiser, mas deixa eu te falar, eu ainda não vi nenhum para se manter fiel, sem mentir, não vi nenhum. Já vi esse que eu contei a história, ficou em cima do muro, ele não mentiu, mas ele abandonou e não deu conta, não dá conta. Esse negócio que eu vou mudar, não, mas eu vou lá para lutar pelo pobre, é em causa social, será? Não é pela cadeira, não é pelo salário que é gordo, pelos benefícios, as regalias. Essa mentira se alastra há muito tempo, meu irmão, minha irmã. Você não sabia disso? Ou sabe e finge que não sabe? Assim é o sistema. Será que você vai conseguir ser fiel?
Tinha um discípulo de Jesus, já estou finalizando, que quando Jesus estava num jantar lá na aldeia de Betânia, na casa de Simão, o leproso, aí veio uma mulher, a Maria, irmã da Marta e do Lázaro, trouxe um perfume caríssimo e derramou sobre Jesus. O seu discípulo, chamado Judas Iscariote, diz: ei, para que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dividido com os pobres. Só que ele estava mentindo, não era para dividir com os pobres coisa nenhuma. O escritor diz que porque ele era ladrão, então ele pegava aquele dinheiro, ele tinha acesso, ele era o tesoureiro, e ele pegava e roubava o dinheiro. Mas ele diz que é para dar para os pobres. Não, não é verdade. Como muitos dizem, eu quero ajudar o pobre, ajudar o necessitado. E não é verdade, isso é antigo. Será que mudou? A partir de 2020 agora mudou? Será que mudou? Bom, resumindo, você sabe o que você quer. Uma coisa eu te digo, Jesus não chamou o cristão para governar a terra agora. No período do milênio, a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes nessa terra. Vamos governar os humanos, sim, com um governo maior que é Jesus Cristo. E esse governo será um governo justo. Ei, tráfico de droga não. Dinheiro na cueca não. Dinheiro na mala não. Não, senhor, quem manda aqui é o Rei Jesus. É nesse período. Parece gracejo, né, o que eu estou falando, mas esta é a realidade. Isto é o que a palavra de Deus nos fala. Se você entendeu esta mensagem e puder divulgar ela nas redes sociais, Deus vai te abençoar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se você puder, se inscreva neste canal. Deixe o teu like. Ative o sino das notificações para que você receba vídeos posteriores. Tá bom? Que Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém.